Olá a todos, olá a todas. Sejam bem-vindos a esse encontro artístico, Introdução à Gravura, Oficina de Carimbo. Esse projeto foi contemplado no Prêmio Conecta Arte da Prefeitura Municipal de Olinda, Lei Aldir Blanc. Eu sou Dudu Gomes, sou artista visual, designer gráfico e pesquisador em artes visuais. Minha prática artística parte de conhecimentos adquiridos como publicitário e diretor de arte em agências de publicidade e em escritórios de design gráfico. Eu desenvolvo trabalhos com arte correio, fotografia, poesia visual e sonora, videoarte, design gráfico, ilustração e linguagens contemporâneas em geral. Atualmente, sou mestrando no programa de pós-graduação em Artes Visuais na Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduando em Artes e Tecnologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possuo graduação em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário de Brasília e especializações em Arte e Educação, em História da Arte e em Filosofia. Sou membro e cofundador do Ecatu Atelier, onde atuo com produções e pesquisas em artes plásticas, desenho gráfico, produção cultural e arte e educação. Buscaremos levar um pouco de conhecimento teórico e prático sobre as ações de gravar e imprimir, fazendo um recorrido histórico e apresentando técnicas de impressão e confecção de carimbos artesanais, com objetivos de estimular a produção artística, aumentando e incrementando o processo e capacidade criativa. Nesse primeiro momento, vamos apresentar algumas imagens produzidas pela ação humana mais antigas da história, a arte rupestre. Os registros gráficos rupestres são vestígios que fornecem informações sobre a diversidade da cultura material e imaterial dos grupos humanos que habitaram determinada região, sendo estudadas de forma a entender a realidade social e histórica do período. A história da arte traz uma abordagem multidisciplinar, se utilizando de várias áreas do conhecimento para estudar a produção artística sob os diversos aspectos, como etnológico, cronológico, formas de apresentação e comunicação, sempre levando em consideração as diferentes culturas e o momento histórico no qual a arte acontece, contribuindo para a compreensão do processo civilizatório da humanidade. Na história da arte, considera-se arte pré-histórica toda manifestação artística produzida antes do surgimento da escrita, no período das chamadas civilizações pré-letradas. Os registros rupestres são únicos e trazem para os dias atuais representações e registros gráficos das culturas antigas, retratando tanto o mundo à sua volta quanto o pensamento abstrato. Um exemplo é o estudo da arqueóloga Niede Guidon e sua equipe na Serra da Capivara, o maior sítio arqueológico brasileiro localizado no Piauí. Estudando a arte rupestre local, eles perceberam representações rupestres que aparentavam lhamas, algo bastante distante da realidade geográfica onde são encontradas as lhamas nos dias atuais, que são as grandes altitudes das cordilheiras dos Andes. Porém, posteriormente, as pesquisas e fósseis revelaram que há tempos haviam lhamas no atual Parque Nacional da Serra da Capivara, ou seja, as representações encontradas expressavam a fauna local. As investigações científicas necessitam de perguntas e questionar essas representações pictóricas são vestígios e caminhos que podem nos levar a entender a história da humanidade. Os principais sítios arqueológicos brasileiros estão no nordeste do Brasil, na área da Caatinga, sendo os dois maiores o Parque Nacional da Serra da Capivara, a maior e mais antiga concentração de sítios arqueológicos das Américas, localizado no estado do Piauí, e o Parque Nacional do Catimbau, localizado no estado de Pernambuco. A arte rupestre brasileira remete não somente à história nacional, mas de toda a humanidade, e em particular do continente americano. Os artefatos artísticos encontrados nos sítios arqueológicos brasileiros sugerem que os avanços culturais dos humanos que viveram nessa região são bem maiores do que se pensava. Algumas pinturas rupestres localizadas na Serra da Capivara foram datadas com 13 mil anos, trazendo para o debate não somente o relato histórico dos primórdios da cultura brasileira e a capacidade de representação simbólica e pictórica desses primeiros habitantes do nosso continente, mas também a teoria sobre quando os primeiros humanos chegaram às Américas. As teorias arqueológicas aceitas há mais de meio século defendem que os primeiros seres humanos atravessaram o Estreito de Bering da Ásia para a América do Norte há 12 mil anos e se locomoveram por todo o continente, chegando ao sul 11.500 anos atrás. O Parque Nacional da Serra da Capivara, com seus 100 mil hectares, é a área de maior concentração de sítios pré-históricos do continente americano, tendo mais de 700 sítios arqueológicos catalogados e sendo inscrita pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Segundo o acervo documental pré-histórico do Parque Nacional da Serra da Capivara, inscrito no IPHAN, no passado, toda a área do parque foi ocupada por grupos de caçadores-coletores
e posteriormente por ceramistas agricultores. As descobertas realizadas no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada levantaram hipótese de ocupação humana há pelo menos 50 mil anos, colocando em xeque as teorias sobre o processo migratório para as Américas. Temos aqui nessa imagem essa representação gráfica zoomórfica, que retrata dois veados e tornou-se o símbolo do Parque Nacional. As duas representações imagéticas são feitas com técnicas diferentes, levando os pesquisadores a acreditarem que tenham sido desenhadas por dois grupos distintos que viveram na região. Em Pernambuco, mais de 700 sítios arqueológicos históricos e pré-históricos foram registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN, sendo o principal deles o conjunto de sítios arqueológicos localizado no Parque Nacional do Catimbau, no Sertão. Com 62 mil hectares, o Vale do Catimbau abriga os mais importantes conjuntos de arte rupestre do estado e só perde em extensão para o Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui temos uma foto de pinturas rupestres localizadas no Parque Nacional do Catimbau, onde podemos notar a representação de figuras antropomórficas, que são figuras humanas. Os registros rupestres são considerados como os primórdios da sistematização da escrita, sendo vistos pela arqueologia como sinais protolinguísticos. Podemos ver nessas imagens mais do que apenas desenhos, e sim uma linguagem, representações gráficas que veiculam informações importantes sobre os valores sociais e culturais. Outro sítio arqueológico nordestino muito importante é o sítio Itacoatiaras do Rio Ingá, localizado no município de Ingá, na Paraíba, a aproximadamente 100 km da capital João Pessoa. O termo Itacoatiara é originário da língua tupi. Ita é pedra e coatiara, riscada. Desde 1944, esse sítio é protegido como patrimônio cultural pelo IPHAN, com inscrições no Livro de Tombo das Belas Artes e no Livro de Tombo Histórico, sendo o primeiro monumento da arte rupestre protegido no Brasil e o único reconhecido também pelo conteúdo artístico. Essas representações foram gravadas há milhares de anos em um terreno rochoso, com inscrições em diversas formas e utilizando várias técnicas de gravura em pedra, criando painéis gigantes. Este paredão da foto é o painel vertical, o mais conhecido e estudado do conjunto, com 46 metros de extensão por 3,8 metros de altura. O sítio arqueológico Itacoatiaras do Rio Ingá reúne o mais representativo conjunto de petróglifos no Brasil, que são representações gravadas pela ação humana em pedras ou rochas, que podem ser encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártida. Algo muito notório nessas representações pictóricas encontradas nesse sítio é o uso quase exclusivo de padrões abstratos, não figurativos, diferentemente de outras culturas que privilegiavam as representações antropomórficas, que são as representações de humanos, e zoomórficas, que são representações de animais. Trouxemos esses relatos pré-históricos para contextualizar dois grandes feitos da arte rupestre que são constituintes da gravura: a incisão e a impressão. Os humanos antigos já se utilizavam o seu próprio corpo como carimbo, como matriz para gravar suas marcas, imprimindo nas paredes a forma das mãos com auxílio de pigmentos minerais e vegetais, como pode ser observado nessa arte rupestre encontrada na Cueva de las Manos, que seria a Caverna das Mãos, em tradução livre, que se encontra na região da Patagônia Argentina, e também iniciaram as incisões em pedras e outros materiais, criando esses petróglifos e introduzindo a arte de gravar. Bom, agora daremos um salto na linha cronológica e avançamos para a imagem impressa. Os processos de impressão são classificados pelo tipo de matriz que utilizam e podem ser agrupados em 5 modalidades: relevográfico, permeográfico, encavográfico, planográfico e eletrográfico. Além desses, existem ainda os processos híbridos, que combinam 2 ou mais processos de impressão. No processo relevográfico, as áreas a serem impressas ficam em alto relevo e funcionam como um carimbo. No encavográfico, a área que recebe a tinta fica em baixo relevo. Os elementos que serão impressos são formados por sulcos que armazenam as tintas, que será transferida para o papel mediante pressão. No permeográfico, são matrizes permeáveis, perfuradas, que permitem a passagem da tinta para impressão. Já no planográfico, não possui um relevo. A tinta adere à matriz por princípios químicos ou outros tipos de princípios. E temos também os eletrográficos, que não utilizam a matriz para imprimir, como é o caso da impressão digital. Para o surgimento destes processos de impressão, foi preciso a consolidação de outra invenção, o papel. Este invento é atribuído ao chinês Tsai Lun, que no ano de 105 criou uma mistura umedecida de casca de amoreira, cânhamo e bambu. Bateu a massa, peneirou, colocou para secar sobre um tecido e, após seco, estava pronto o papel.
A popularidade imediata da invenção fez com que o papel se espalhasse por todo o país, permitindo aos chineses o desenvolvimento da sua cultura por meio da literatura e sendo também pioneiros na técnica da gravura e impressão. Temos aqui nesse GIF animado ilustrações feitas com a técnica da xilogravura, representando os 5 passos na fabricação do papel. Essas gravuras foram publicadas em uma enciclopédia chamada A Exploração das Obras da Natureza, publicada em 1637. E aqui mais ao lado, temos um selo postal com ilustração de Xai Lun, emitido pelos Correios da China no ano de 1962. O primeiro registro histórico da utilização de uma matriz para impressão em papel é atribuído à impressão do livro O Sutra do Diamante no ano 868 na China. A ilustração do livro e o texto foram impressos por meio da técnica da xilogravura, um processo relevográfico feito a partir da gravação da matriz em madeira. E cabe fazer uma observação que, além da impressão em papel, é possível também fazer impressão em tecido. Os chineses faziam esse tipo de impressão, criando estampas para roupas e acessórios. Essa técnica também foi, e ainda é, muito utilizada pelos árabes, tendo relatos da utilização de blocos de madeira com motivos gravados pelos fenícios, produzindo estampas inovadoras e únicas. Para a criação dessa matriz da xilogravura, são feitas incisões na madeira com o uso de goivas, instrumentos de aço com diferentes tipos de ponta afiadas que funcionam como estiletes, removendo camadas da madeira e deixando a parte a ser impressa em alto relevo, que posteriormente será entintado e transferido para o papel. Temos aqui uma das xilogravuras mais conhecidas do mundo, a Grande Onda de Kanagawa, que faz parte de uma série de gravuras feitas pelo artista japonês Katsushika Hokusai, na década de 1820, retratando o Monte Fuji, que pode ser visto ao fundo dessa imagem. A técnica da xilogravura se difundiu a partir da China e de outros países da Ásia, porém só começou a ser utilizada no Ocidente a partir do século XV, com a chegada do papel na Europa. Nota-se a grande diferença temporal entre o uso da técnica de impressão no Oriente e no Ocidente. Na Europa foi muito utilizada para estampas mitológicas, religiosas e para impressão de cartas de baralho e livro. Além da madeira, outros tipos de suporte são utilizados para a confecção da matriz, como a pedra, chamada de litografia, e o metal, que pode ser cobre, zinco, alumínio ou latão, ainda outros tipos de metais. Temos aqui nessa imagem uma litogravura feita pelo artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher, um autorretrato em esfera espelhada. Foi feito no ano de 1935. O metal pode ser gravado tanto com o uso de incisão direta, riscando a chapa de metal polido e criando sulcos que reterão a tinta, quanto pelo uso de banhos de ácido, uma técnica conhecida como água forte ou água tinta, onde esses produtos químicos atacarão as áreas da matriz que não foram isoladas pelo verniz, criando concavidades que são usadas para conseguir gradações de tom e texturas visuais. O uso artesanal da impressão de gravuras e textos em revistas de pequena tiragem está presente no Brasil desde os primórdios da ocupação portuguesa. A literatura de cordel é um gênero literário popular originado nos relatos orais dos trovadores medievais. Foi disseminada por toda a Europa durante o Renascimento, quando a impressão de relatos orais foi popularizada principalmente pela criação da prensa de Gutenberg, e chegou à Península Ibérica por volta do século XVI. No século XVIII foi trazida a Salvador, o então centro administrativo do Brasil colonial, e se espalhou principalmente pelo nordeste do país. Atribui-se o nome à forma como os livretos eram comercializados, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. Aqui trago para vocês uma xilogravura do artista J. Borges, Mudança de Sertanejo. Essa gravura tem impressões tanto monocromática, utilizando apenas a tinta preta, quanto a versão colorida, como podemos ver aqui nessa outra imagem. As imagens da xilogravura aplicadas nos livretos de cordel tendem a tentar resumir o conteúdo daquela história e chamar a atenção das pessoas. A poesia popular apresentada por esse gênero literário interpreta realidades sociais com base nos fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, folguedos populares, tradições religiosas e também notícias da mídia. Os cordéis têm como função a comunicação, pois quando não existia rádio ou jornal, eles eram um dos principais instrumentos de informação. Bom, essa contextualização foi para que possa despertar em vocês a curiosidade de conhecer as técnicas consagradas de gravura, algumas das suas variações e mostrar muito dos caminhos que foram percorridos para chegarmos nos processos alternativos que vou apresentar agora nessa parte prática da nossa oficina. Vamos trabalhar 3 processos gráficos experimentais: a monotipia,
a colagrafia e o carimbo. Lembrando que em todos os casos que serão apresentados aqui, nós temos que esperar a matriz secar antes de entintar, pois a tinta contém água, né? E a tinta guache, então, que é a tinta que eu vou utilizar, é uma tinta com bastante água na sua composição, e se a cola ainda estiver molhada, vai acabar soltando e estragando a sua matriz. Monotipia. Monotipia é uma técnica de gravura planográfica que gera uma única imagem por matriz. Utiliza-se uma superfície lisa como base, vidro, acetato, plástico, para criar essa matriz com tinta e transferir essa imagem para um papel ou tecido. Material utilizado: vidro ou acetato, eu utilizei um raio-x, papel, de preferência com a gramatura 120 gramas ou superior, régua e estilete ou uma tesoura, tinta guache, pincel, rolinho, esponja, fita adesiva ou fita crepe. Se você for criança e estiver assistindo esse vídeo, por gentileza, solicite o auxílio de um adulto para manusear a tesoura e o estilete.
Colografia. Técnica relevográfica aditiva, onde adicionamos a um suporte materiais com diferentes texturas e utilizamos cola para fixar, criar essa matriz. Após a secagem, entintamos e transferimos a arte para um papel. Material necessário. Material rígido para a base, eu utilizei papelão, papel com a gramatura 120 ou superior, régua, estilete ou tesoura e cola, diferentes texturas, papelão, palito de picolé, um pedaço de EVA, barbante, tinta guache, pincel, rolinho ou esponja e uma colher de pau para fazer a impressão.
Carimbo. Técnica de gravura relevográfica que pode ser aditiva ou subtrativa. Cria-se uma matriz em alto relevo que deverá ser entintada, transferindo a imagem para o papel ou tecido. Dependendo do tipo de material utilizado, tem alta durabilidade, podendo ser reutilizado diversas vezes. Material necessário: borracha escolar, EVA, papelão, barbante, papel de gramatura 120 ou superior, régua e estilete ou tesoura, tinta guache, pincel, rolinho ou esponja e cola. Existem colas específicas para cada tipo de superfície.
Entintando. Além da almofada para carimbo, que é vendida em papelarias e lojas de suprimento para escritórios, podemos criar as nossas próprias almofadas a partir de tinta guache e esponja de cozinha, ou mesmo entintar a nossa matriz utilizando rolinhos ou pincel.
Tipos de cola. Existe uma cola específica para cada tipo de superfície, e usar o adesivo correto aumenta a durabilidade da sua criação. Procure sempre fazer testes com os materiais que você pretende usar. Temos a cola própria para EVA, a cola branca escolar normal, a cola transparente e diversas outras, mas eu utilizei somente essas 3. Eu fiz alguns testes aqui, colando um pedaço desse emborrachado EVA no papelão e colando também o EVA em outro EVA. Bom, no papelão eu não vi grande diferença no resultado, até porque a cola branca e a cola transparente são colas de uso escolar e indicadas para colar papéis e superfícies porosas, e se dão muito bem com papelão. Agora, já o EVA colado no EVA, apesar de todas as 3 colas terem fixado essa arte abstrata que eu fiz na superfície de EVA, eu senti que a durabilidade não vai ser a mesma. Tenho a impressão que com o uso ela vai se soltar mais rápido. Se a sua ideia é fazer um carimbo para usar poucas vezes, pode fazer com a cola que você tem na sua casa, só esperar secar. E bom, se a sua ideia é fazer uma matriz usando essa técnica do EVA com uma durabilidade maior, eu aconselho a adquirir essa cola de EVA. Alguns dos carimbos que eu tenho e estou utilizando nessa oficina já tem mais de 3 anos e seguem bem firmes. E antes de finalizar, deixo aqui uma pequena homenagem gráfica à terra dos gigantes e do ritmo que ferve. Evoé! Colibri, colibri, pairando na minha janela. Não colhi a flor que você deixou. Guardei para ela, encontrei daquela vez. Que será que ela fez enquanto amadurecia cada flor que se abria? Lembrando seu chapéu de sol. Será que lembra aquele beijo roubado, aquele abraço suado, a maquiagem que se desmanchou? A fantasia de encontrá-la outro dia faz bem mais bonita a flor. Você me deixou, que alegria. Colibri, colibri, pairando na minha janela. Não foi a flor que você deixou. Lavei para ela que encontrei daquela vez. Será que ela fez enquanto amadurecia cada flor que se abria? Lembrando seu chapéu de sol. Será que lembra aquele beijo roubado, aquele abraço suado, a maquiagem que se desmanchou? A fantasia de encontrar outro dia faz bem mais bonita a flor. E você me deixou, que alegria. Queria agradecer a todos e todas vocês que acompanharam esse encontro artístico até aqui, aos colaboradores que tornaram possível a realização dessa videooficina e ao meu amigo e grande artista Manuka Bandini, que gentilmente cedeu a utilização desse frevo maravilhoso que escutamos agora. E é isso, deixo aqui o nosso e-mail, caso vocês tenham dúvidas, perguntas ou sugestões. Esse é um canal para entrar em contato direto conosco, além das redes sociais, no instagram.com/ecatuatelier e youtube.com/ecatuatelier. Caso queiram também, podem entrar em contato que disponibilizaremos um material teórico, uma mini apostila que foi desenvolvida para esse encontro, com as imagens e as referências bibliográficas utilizadas para contextualização histórica e esse resumo sobre as técnicas de gravura e processos gráficos experimentais. Este projeto foi contemplado no Prêmio Conecta Arte da Prefeitura Municipal de Olinda por meio da Lei Aldir Blanc. Este trabalho está baixo licença Creative Commons e pode ser utilizado integral ou em partes, desde que citada a fonte e a autoria e desde que não seja em uso comercial. Obrigado a todos e a todas, um abraço e até a próxima. Colibri, colibri, pairando na minha janela. Não foi a flor que você deixou. Lavei para ela que
lembrei daquela vez. O que será que ela fez enquanto adoecia cada flor que se abria? Lembrando seu chapéu de sol. Será que lembra aquele beijo roubado, aquele abraço suado, a maquiagem que se desmanchou? A fantasia de encontrar outro dia faz bem mais bonita a flor. E você me deixou, que alegria. Colibri, colibri.